Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, como vão vocês? Hoje nós estamos dando prosseguimento à série de exposições baseadas na carta de Paulo à igreja de Filipos, a Epístola aos Filipenses. Nossas aulas, como já informamos, são baseadas nas lições propostas pela revista Examinai, que estaremos colocando aí na edição em algum lugar da tela. Aí você conhece a capa da revista, da edição da revista que estamos utilizando nesses estudos, e também tem o endereço para que você possa, caso deseje, pedir a sua versão impressa ou mesmo digital. É só escrever aí para o e-mail e solicitar maiores informações. Na primeira aula nós falamos sobre Filipos ser a carta mais alegre de Paulo, apesar do fato de Paulo a ter redigido quando esteve aprisionado. Lembrando a vocês que Filipenses é uma das cartas classificadas como cartas da prisão. Nesta segunda lição, o tema é Paulo ora pelos crentes de Filipos. Nessa segunda exposição, nós vamos focar no tema da oração. Em especial, vamos falar um pouquinho da necessidade do pastor, do líder, do ministro, seja pastor de igreja, líder de departamento, estar sempre intercedendo em favor dos seus liderados, em favor das suas ovelhas, porque é um exemplo que, na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo nos dá de maneira muito bonita. Além disso, nós vamos também focar sobre a própria necessidade da oração e eu quero refletir com vocês sobre a possibilidade do cristão organizar, digamos assim, a forma como ele ora. Porque, popularmente, entre nós evangélicos existe a ideia de que a oração ela precisa ser sempre espontânea, como que improvisada, como se houvesse uma necessidade de que a oração todas as vezes seja de repente, seja sem nenhum grande planejamento. Hoje, nesta lição, nós abordaremos um pouquinho esse tema com base aqui no que Paulo nos fala acerca dessa oração, dessa intercessão que ele sempre oferecia, sempre fazia a Deus em favor dessa igreja pela qual ele nutre tanto amor, tanto carinho, a ponto de sentir a respeito dela profunda saudade. Para começar, eu quero ler com vocês, como sempre iremos fazer nessas aulas, a leitura da introdução proposta pela revista. Vai aparecer na sua tela e eu peço que você me acompanhe nessa leitura. Na época de Paulo, por volta de meados do século I, a cidade de Filipos não era muito grande, mas estava localizada numa posição bastante estratégica, o que lhe permitia uma grande prosperidade e uma rica cultura. Desde o ano 42 a.C., a cidade havia sido conquistada e pertencia ao Império Romano. A cidade também foi palco de alguns eventos históricos importantes. Foi em Filipos que Marco Antônio e Otávio derrotaram os exércitos de Brutus e Cássio, os dois assassinos de Júlio César. Depois desta batalha, muitos soldados fizeram da cidade, ou seja, da cidade de Filipos, a sua morada. E na época de Paulo, muitos filipenses eram descendentes dos soldados romanos. Isso criava uma grande conexão entre esta cidade e a capital do Império, Roma. Filipos, portanto, era uma cidade importante, o que explica Paulo tê-la escolhido para ser a primeira igreja que plantou na região da Macedônia. E nós comentamos, na aula passada, o grande mover de Deus para que o evangelho chegasse na cidade de Filipos. É sempre bom lembrar que o plano original de Paulo não era ir para a Europa, ele desejava evangelizar a Ásia, mas o próprio Deus, por algumas vezes, impede o apóstolo de ir à Ásia e faz com que ele vá para a Macedônia. É sempre gostoso ter essa informação fresquinha na nossa mente. Certamente desejava, ou seja, Paulo desejava fazer dela, de Filipos,
um ponto estratégico para sua obra missionária. Paulo sabia que fazer a obra no poder do Espírito não impedia o obreiro de planejar os seus passos. E a igreja desta cidade provou ser muito importante para ajudar o ministério de Paulo. Na lição anterior, estudamos como Paulo estava feliz com esta igreja. E nesta estudaremos o que Paulo pede a Deus em favor deles em sua oração. Uma observação inicial e que nós vamos tirar dessa introdução é o fato de que o apóstolo Paulo, o maior evangelizador, o maior missionário da história da igreja, não ter sido um obreiro relaxado. Um obreiro que acreditava, por exemplo, que por ter o dom do Espírito Santo, estar cheio de plenitude do Espírito Santo, não precisaria planejar os seus passos, não precisaria ter um cronograma ministerial, ter um projeto bem desenhado. Muito pelo contrário. A gente nota como Paulo era estratégico nas suas tomadas de decisão a favor da evangelização do mundo que ele conhecia na época. Esta é uma lição muito valiosa para nós hoje, porque muitos obreiros ainda têm um certo medo de planejar o seu ministério, de planejar o seu trabalho na igreja. E isso perde o obreiro, perde o pastor, perde o líder, mas principalmente perde a igreja. Eu, por exemplo, tenho dedicado boa parte do meu tempo a ensinar a matéria da homilética, a arte e a ciência da pregação. E eu encontro entre alunos, entre obreiros, muita resistência à ideia de que nós, como obreiros, podemos e devemos planejar o nosso trabalho de pregação. Como resultado, nós temos pregações sem começo, sem meio e sem fim. Nós temos pregadores que se repetem à exaustão. É claro que alguns temas precisam ser repetidos, às vezes a igreja passa por alguma necessidade e é necessário que o pastor, o ministro, o pregador volte uma, duas, três vezes aquele assunto para corrigir as coisas, para incentivar aquele que está morto espiritualmente, para corrigir aquele que tomou um caminho ruim na vida espiritual. Porém, mesmo quando precisa se repetir, nos temas, por exemplo, não necessariamente vai ser preciso repetir a pregação, repetir aquela exposição, porque aí perde o pregador que não se desenvolve, não evolui como pregador e perde a igreja, perde as pessoas que estão ali ansiosas por ouvir mais e mais da palavra de Deus. Por que o pregador, por exemplo, se ele sabe que vai pregar durante o mês 2 vezes, durante o ano 12, 24 vezes, porque ele não pode ter uma agenda de pregação de temas? Uma das desculpas que as pessoas falam é a seguinte: mas eu preciso estar atento à voz do Espírito Santo. E se eu planejar uma coisa e o Espírito Santo mandar eu fazer outra? Isso pode acontecer? Bom, pode. A gente viu isso na lição passada, quando Paulo deseja ir para a Ásia, Deus impede que ele faça isso e o envia para Macedônia. Mas veja, primeiro, Paulo tinha um plano. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele tinha um plano. Então, ter um plano não é contra ser cheio do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo não contradiz a ideia, a necessidade de ter um plano. E se você tem um plano, isso não impede o agir do Espírito Santo. Se na hora o Espírito Santo tiver outra direção, ele é soberano, ele é Deus, ele vai dar essa outra direção. Mas nós, como obreiros, como trabalhadores, como professores, até você que é aluno, você pode e até deve sim organizar o seu trabalho. E a escolha de Paulo aqui, que é também a escolha de Deus, de pregar o evangelho primeiro, plantando uma igreja na cidade de Filipos, mostra uma visão estratégica, uma visão de futuro. Porque aquela cidade, apesar de pequena, diz a introdução ali da revista, ela é pequena, mas ela está numa posição estratégica. Ela está numa posição onde Paulo pôde formar uma base missionária e, a partir dessa base missionária, expandir a evangelização da Europa. Então, é sempre bom ter isso em mente. Nunca nos esqueçamos
de que ser cheio do Espírito Santo não nos impede de fazer um bom trabalho, um bom planejamento, uma agenda eficaz. E o contrário também. Né? Não é porque o pregador tem uma agenda, o pregador tem uma organização nos seus trabalhos, na sua pregação, o ministro de louvor também pode ter, o professor de escola dominical, o superintendente da escola dominical. Não é porque há um projeto que essas pessoas estão abrindo mão da direção do Espírito Santo. Um dos temas mais enfatizados nesta segunda lição é o fato de Paulo falar de orações e súplicas. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Observe que em português, nós temos duas palavras. Na verdade, três. Ação de graças, que é o agradecimento, oração e súplica. E aí, às vezes a gente pode ter aquela ideia de que eu posso orar, mas não suplicar. Ou posso suplicar e não orar. Mas essa é uma ideia um tanto equivocada. É verdade que Paulo está dando ênfase, né, de oração e de súplica e de ação de graça. Não está errado esse entendimento. Porém, no grego, a palavra é a mesma para oração e súplica. Desis, é uma palavrinha só. Porém, a ideia é justamente essa, a de que a oração, ela é uma súplica, não que eu possa orar ou suplicar. Não que eu possa pensar assim, hoje eu não suplico, eu só oro. Hoje eu só vou suplicar, não vou orar. Não é essa a ideia. A ideia de orações e súplicas é que a oração do verdadeiro cristão, ela é sempre humilde, ela é sempre uma oração suplicante, ela é sempre uma oração que está diante de Deus em humildade. Para nos ilustrar esta verdade espiritual, o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, nos ensina a parábola que fala da oração do fariseu e do publicano. Qual é a oração que Deus recebe, que Deus aceita como um sacrifício suave, agradável a Ele? A oração não do fariseu, mas a oração do publicano. Por quê? Porque a oração do publicano é uma súplica. A oração do publicano é aquela oração que se coloca perante Deus com humildade, sem armas, sem méritos, sem achar que merece, sem achar que Deus, o eterno, o soberano do universo, deve alguma coisa para aquele que ora. Então, a verdadeira oração, de certa forma, ela é sempre uma súplica. Ela é sempre algo humilde. Súplica é isso. É quando você implora misericórdia para alguém. E este é um elemento sempre presente na oração. Mas por que a gente traz as duas palavras? Esse é um ponto importante. Porque, para nós, oração e súplica parece ter uma certa conotação diferenciada. Por quê? Por exemplo, será que toda oração nós precisamos pedir? Já parou para pensar nisso? Eu suspeito que a maioria de nós, e aí eu falo por mim mesmo, na maioria das nossas orações, nós agimos para pedir, nós agimos para solicitar algo de Deus, para nós, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa igreja, para o mundo ou para outras pessoas. Dificilmente a gente dobra os joelhos e fala, hoje eu só quero agradecer. Então, existe sim uma oração que é possível ser feita de agradecimento. Então, neste sentido específico, talvez a gente possa separar a oração de súplica. Mas por que eu coloco um talvez aqui? Porque mesmo quando você agradece, você precisa se colocar diante de Deus naquela mesma posição, naquela mesma atitude do publicano. Mas para ter diante de Deus a posição do publicano, você precisa entrar no Santo dos Santos com absoluta humildade.
E essa absoluta humildade é uma súplica. Então, ainda que a gente possa intelectualmente fazer uma certa distinção entre oração e súplica, a ideia é que a oração, ela é sempre humilde, ela é sempre suplicante, é sempre o pecador diante do Deus Santo, que num olhar, num sopro, poderia destruir o pecador e o seu pecado. Mas ele não faz isso por graça. Ele não faz isso porque ele se comprometeu a nos amar na pessoa de Jesus Cristo. A outra ênfase importante que a lição dá é a respeito do conteúdo dessa oração que Paulo oferece a Deus em favor dos filipenses. E para a gente meditar um pouco a respeito do conteúdo dessa oração, eu te convido a acompanhar comigo a leitura a partir do versículo de número 9. E peço isto, diz o apóstolo Paulo, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então aqui nós encontramos o conteúdo, ou seja, o que vai nessa oração que Paulo oferece a Deus, o que Paulo pede a Deus em favor dos filipenses. Paulo tem muito claro em sua mente o que ele precisava pedir para aquela igreja. Em primeiro lugar, ele pede que aquela igreja cresça mais e mais em amor. Mas ele não está dizendo para aquela igreja, olha, vocês precisam crescer mais e mais em amor. Não diretamente, ele está falando com Deus. Olha, eu peço a Deus para que ele faça com que vocês cresçam mais e mais em amor. Mais e mais em caridade, em amor ao próximo, em amor a próprio Deus, em amor à igreja, em amor aos pastores pelas suas ovelhas, pelo seu trabalho, pelo seu ministério. Enfim, é a necessidade de crescer mais e mais em amor. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, o apóstolo vai dizer que é mentiroso. O apóstolo João deixa isso muito claro. E aí Paulo sabe da necessidade que essa igreja tinha de crescer em amor. Não só ela, nós também. Né? Hoje, mais do que nunca, nós precisamos crescer em amor. E é muito importante a gente ter a consciência de que é preciso buscar em Deus esse crescimento em amor. Se você é um líder, se você é um pastor, se você é um obreiro que toma conta de um ministério e falta amor, você precisa orar, interceder, suplicar em favor dos seus liderados para que Deus faça crescer neles o amor. E se você, na sua vida, se eu, na minha vida, sinto falta dessa qualidade tão especial da vida cristã, eu também preciso pedir a Deus esse amor, que eu cresça nesse amor. É em Deus, não é de nós mesmos, não é que a gente vai comprar um livro sobre amor, sobre caridade, e aí esse livro vai transformar o nosso velho homem e nos fazer amar uns aos outros, e nos fazer amar melhor a Deus, e nos fazer amar melhor a igreja, a família, os filhos. É claro que Deus pode sim usar uma pregação, usar um livro, usar um hino, porém a fonte é Ele mesmo. A fonte é Deus e por isso nós precisamos pedir a Deus que nos faça crescer em amor. E Paulo vai falar uma coisa antes aí do versículo 9, ele fala algo muito bonito e que demonstra uma certeza inabalável que Paulo tinha de que Deus, a graça de Deus, produz aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus espera na vida de cada cristão. Acompanhe a leitura comigo. No versículo 6 o apóstolo escreveu: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que está feliz com essa igreja, que ele intercede por essa igreja e ele tem confiança na obra de que Deus irá
fazer na vida desses cristãos. E ele diz: eu tenho certeza que aquele que começou a obra em vós, a boa obra em vós, ele vai terminá-la. E eu creio que quando os filipenses leram ou ouviram a leitura dessa carta, eles recordaram de como Deus agiu soberanamente e sobrenaturalmente na criação, na fundação dessa igreja. Eu conto um pouquinho dessa história na primeira aula. Mas esse Deus que começou lá atrás a boa obra, de modo sobrenatural, de modo tão poderoso, continua sendo poderoso, continua agindo sobrenaturalmente. E então Paulo intercede, confiando que Deus vai responder. E a primeira coisa que ele pede é que Deus faça com que esses cristãos cresçam em amor. Mas isso não é tudo. Nos próximos versículos ele vai também dizer outros elementos que compõem a oração que ele oferece a Deus em favor dos filipenses. Ainda no versículo 9, e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes. Olha, ele pedia que eles crescessem em amor, em conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes. Isso é muito interessante. Quando nós crescemos em amor, crescemos em conhecimento, crescemos em verdade, nós vamos amadurecendo no Evangelho, amadurecendo na palavra, amadurecendo em vida de santidade, nós passamos a estar habilitados, capacitados, não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo, a aprovarmos coisas mais excelentes. Porque o homem natural não pode aprovar as coisas mais excelentes. O que o homem natural aprova, o que o homem natural deseja, o que o homem natural sente como capaz de lhe dar satisfação, são coisas não excelentes. São os frutos do pecado. São os frutos da carne, não o fruto do Espírito, não as qualidades do fruto do Espírito na vida do cristão. Mas quando você cresce em amor, quando uma igreja cresce em amor, em conhecimento, em sabedoria, em santificação, em aperfeiçoamento, aí ela se torna capaz de aprovar coisas mais excelentes. E Paulo está pedindo isso a Deus. Novamente, é a ideia de que Deus começa a boa obra e ele termina a boa obra. É em Deus, não é na nossa própria força, não é na nossa própria habilidade, mas é Deus capacitando e habilitando cada um de nós. Continuando a leitura, ele vai dizer então para que fossem sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Olha que Paulo mantém em vista, ele mantém em mente a parousia, o retorno de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E ele pede a Deus, olha, que eles prossigam, caminhem em santidade, crescendo, né? Sempre num crescendo, nunca voltando, nunca retrocedendo, sempre para frente, sempre evoluindo, sempre aumentando em conhecimento, em amor, em santificação, e que eles cheguem lá no final sem nenhum escândalo. E que assim eles se apresentem no dia de Cristo. Né? Eu tinha um pastor que ele sempre dizia, se nós mantivermos o nosso olhar na eternidade, as coisas terrenas não nos farão desviar do caminho. Esse é um conselho que todos nós deveríamos adquirir e tomar posse para as nossas próprias vidas. E Paulo está pedindo isso a Deus. E ele continua no versículo 11, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, cheios do fruto de justiça, ou dos frutos de justiça. São os frutos do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que opera isso em nós. É o Espírito Santo que produz isso na igreja. Se há muita contenda na igreja, falta fruto do Espírito. Se há heresias na igreja, falta fruto do Espírito. Se há imoralidade na igreja, falta fruto do Espírito. Se falta liderança na igreja, falta fruto do Espírito. Falta dons, faltam talentos de Deus, que vêm das mãos do próprio Espírito Santo. E onde nós podemos buscar isso? Em palestras? Em livros? Não. No próprio Espírito Santo, ainda que uma palestra, um livro, uma pregação possa abrir os nossos olhos para isso, mas é o próprio Espírito operando em nós, que produz em nós
o fruto do Espírito, e que esse fruto então gere em nós todas aquelas qualidades que Paulo vai descrever na sua carta aos Gálatas. Agora observe que Paulo não está orando de improviso, como nós muitas vezes achamos que deve ser sempre. Mas Paulo aqui não está orando de improviso. Ele começa dizendo: peço isto. Olha só, o que eu peço é isso aqui. E ele dá uma lista, né? Uma coisa, duas coisas, três coisas, quatro coisas, cinco coisas que ele tinha em mente para pedir a Deus em favor dessa igreja. Então não era uma oração de improviso. Era uma oração refletida. Era uma oração que ele parou, ele meditou. O que essa igreja precisa? Precisa disso. Então, deixa eu escrever aqui. E olha só, ele está escrevendo uma oração. Claro que é uma oração que ele já fez, e ele está descrevendo para outros, mas ele diz: olha, todas as vezes que eu vou orar, eu oro e eu peço é isso aqui. É isso que eu estou escrevendo. Ele está escrevendo a própria oração. Isso mostra que às vezes nós, principalmente dentro de uma tradição mais evangelical, mais pentecostal, inclusive, nós temos alguns equívocos conosco a respeito da eficácia da oração. Nós podemos sim pensar, refletir a respeito da oração. Podemos e devemos saber quais as necessidades e por que pedir. Afinal, a própria Bíblia nos diz que muitas vezes nós não recebemos o que pedimos por não sabermos como pedir. É claro que para isso nós contamos com a ajuda do Espírito Santo, que intercede por nós com seus gemidos inexprimíveis. Mas nada impede de que nós possamos planejar a nossa oração, planejar o horário de orar, o período da oração, ou seja, quantos minutos eu vou orar, quanto tempo eu quero dedicar, quanto tempo eu posso dedicar a Deus. E nesse tempo que eu vou dedicar a Deus, o que eu vou pedir? Na segunda-feira eu posso orar por um propósito, na terça por outro, posso fazer uma campanha de oração pelo mesmo propósito. A Bíblia mostra Jesus, por exemplo, subindo ao monte e orando 3 vezes. E a Bíblia diz que nas 3 vezes ele orou ao Pai repetindo as mesmas palavras. O próprio Cristo não tinha problema nenhum, se necessário, em repetir as mesmas palavras. Inclusive, ele nos ensina uma oração escrita, que é a oração do Senhor, popularmente conhecida como a oração do Pai Nosso. Ele diz assim: todas as vezes que vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso que estais no céu. Qual foi a última vez que você orou o Pai Nosso? Faz uma experiência, comece as suas orações orando o Pai Nosso, ou terminando com o Pai Nosso. Não como uma superstição, não. Simplesmente repetindo, recitando uma oração que o próprio Cristo ensinou aos seus discípulos. Então nós podemos sim planejar, pensar, refletir a respeito daquilo que nós oramos. Na Bíblia, desde o Antigo Testamento, e vai estar no texto da revista, nós encontramos que grandes homens e mulheres de Deus, eles praticavam a oração em períodos muito bem estabelecidos. E é por isso que às vezes nós encontramos: olha, subiu na hora 9ª, subiu na hora 6ª para fazer a sua oração. Então eles tinham períodos bem estabelecidos para fazerem suas orações. Na nossa igreja, por exemplo, neste mês, que é o mês de outubro, nós temos equipes de oração. Os pastores, todos os dias à meia-noite, dobram o joelho para orar. Outro grupo, às 3 da manhã. Um outro grupo, às 6 da manhã. E as crianças, ao meio-dia. Ah, mas pode? Pode e deve pensar, refletir, organizar aquilo que você oferece a Deus. Nós precisamos oferecer a Deus sempre o melhor. E isso vale inclusive para a oração. Para você que não tem costume de oração, para você que está tentando encontrar o seu caminho, o seu jeito de orar, o gosto pela oração que você adquire com a prática da oração, eu vou apresentar um pequeno vídeo, uma pequena produção, falando do relógio de oração, que é um dos temas abordados, inclusive, na nossa revista. O que é o relógio de oração? O relógio de oração é quando você põe num papel, você pode até desenhar um reloginho, vai aparecer daqui a pouquinho aí
é uma ilustração sobre isso, uma pequena animação sobre isso que nós preparamos. E nesse tempo que você divide, imagine, por exemplo, 10 minutos, aí você divide 10 minutos por 5, 2 minutos. Em cada período desse de 2 minutos, você oferece um propósito a Deus. Então, durante 2 minutos você ora por alguém, 2 minutos por outra pessoa. É só uma ilustração, mas mostra que rapidamente, com pouco esforço, você terá orado 10 minutos. E à medida que você pega gosto pela coisa, à medida que você pega a prática da coisa, você vai inclusive poder aumentar o seu período de oração. 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, enfim, dependendo do seu propósito, da sua disponibilidade também, naturalmente. Então o relógio de oração é muito útil como ferramenta, não como um amuleto, não se trata disso, é uma ferramenta que, se você souber usar, vai te ajudar bastante na prática da oração. E olha só, aqui do lado eu coloquei para vocês uma animação simples, mas bastante ilustrativa sobre a proposta de se usar um relógio de oração. Dividimos aí em poucos minutos, no máximo 30 minutos, mas você pode adaptar para 1 hora, 2 horas, 10 minutos. O importante é entender que a cada 5 minutinhos que está no relógio de oração, você pode colocar um propósito específico. Então imagine que nos primeiros 5 minutos você vai agradecer a Deus. Faça uma lista. O que você tem para agradecer a Deus? Cante aquele hino, contas muitas bênçãos, dize quantas são. E aí você faça a sua lista e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. 5 minutinhos. Nos próximos 5 minutos, peça a Deus, por exemplo, em favor do seu trabalho. Seu chefe, seus amigos, seus projetos, suas metas lá no trabalho e assim por diante. Nos próximos 5 minutos você pode abordar, por exemplo, as necessidades escolares da sua família. Você faz faculdade? Coloque lá no relógio de oração seus propósitos para os estudos. Os estudos do seu filho, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, dos seus parentes, os seus professores, suas professoras, seus amigos de escola, seus projetos escolares. Nós temos, na verdade, muitos propósitos e muitos objetivos para orar. É que às vezes a gente não pensa, não reflete muito bem a respeito disso. Imagine, portanto, que nos próximos 5 minutos você queira falar a respeito da sua família. Um problema com seu pai, um problema da sua mãe, um problema de justiça, um problema jurídico da sua família, um problema de saúde. Quem está com problema de saúde na sua família? Coloque esse propósito, esse objetivo e você vai orar. Fala com Deus sobre sua tia, sobre sua avó, sobre o seu filho, sua filha, a namorada do seu filho, o casamento do seu filho, o seu casamento. Motivo para orar, motivo para agradecer, motivos para falar com Deus, todos nós temos e muitos. O que não falta é motivo para falar com Deus. Nos próximos 5 minutos, que tal se você orar em favor da sua igreja? O seu pastor, fala com Deus sobre ele. O seu líder de departamento, fale com Deus sobre ele. Sobre os ministros de louvor, converse com Deus a respeito deles. Os seus projetos na igreja, coloque-os diante de Deus. Nos próximos 5 minutos você pode, por exemplo, interceder a favor da nossa sociedade, a favor do Brasil, a favor das eleições, a favor dos políticos, a favor das autoridades, a favor daqueles profissionais que trabalham na saúde, trabalham na segurança pública. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus, para intercedermos, para orarmos a Deus, motivo para orar, motivo para falar com Deus não nos falta. E é este o propósito de apresentar para você esse modelo de relógio de oração, que, como eu disse, pode ser facilmente adaptado. Você pode colocar ele num desenho, numa forma que mais se adeque às suas necessidades e às suas capacidades. Não precisa fazer um relógio de 2 horas, de 1 hora. Aliás, você pode começar com 10 minutos, depois passa para 15 minutos, para 20 minutos. É só modificar o tempo. Em vez de separar 5 minutos para esse tema, para aquele tema, separa 2,
3, 4 minutos e, à medida que você for se acostumando, você pode aumentar isso gradativamente. Inclusive, um relógio de oração bem feitinho ajuda quando você é convidado pelo pastor para fazer aquela oração inicial na igreja. Se você, como eu, frequenta uma igreja de tradição pentecostal, você sabe que quando o pastor pede para você orar no início do culto, essa oração pode durar 10, 15, 20 minutos. E se você não estiver preparado, com 3 minutos acabou o tema. 3 minutos acabou a criatividade. Então tenha em mente, ou tenha em mãos inclusive, um relógio de oração para te auxiliar. Lembre do que nós falamos no início da aula, no início dessa palestra. Você organizar o seu trabalho para Deus não significa que você deixou de precisar do Espírito Santo, nem que você está abrindo mão do Espírito Santo. Até para organizar o seu trabalho, é o Espírito Santo que te dá a capacidade. E eu quero terminar esta lição como nós faremos em todas as nossas palestras aqui na sala dos professores, que é lendo a conclusão da revista. Filipenses é a carta mais afetuosa de Paulo. Não significa que Paulo imaginava aqueles cristãos como já sendo perfeitos em Cristo. A perfeição cristã é uma meta que deve estar sempre diante dos nossos olhos. Por isso, Deus nos deu a Bíblia, pastores e outros obreiros querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios, capítulo 4, de 12 a 13. E Paulo fervorosamente orava para que Deus operasse essa obra santificante na vida dos filipenses. Um forte abraço, vamos orar mais, vamos buscar mais ao Senhor em oração, por nós mesmos, pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, pelos nossos ministérios, pela evangelização do mundo. Um forte abraço, se inscreva no nosso canal, nós precisamos de 1000 inscritos para fazer aulas ao vivo aqui. Curta, dê o seu joinha, divulgue esse projeto, esteja conosco.